Olá pessoal, agora a gente já tem informações de sobra para estudar as funções de segundo grau do ponto de vista o mais preciso possível. Eu relembro aqui que na aula anterior eu apresentei para vocês como é que seria a equação de uma parábola do ponto de vista de um subconjunto de pontos do plano cartesiano, que tem essa propriedade aqui, que é a distância desse ponto para um ponto fixo seja sempre igual à distância desse ponto para uma reta fixa. Então, vou arrumar a casa aqui de tudo que a gente já tem. Vamos fixar aqui esse ponto fixo, ele é chamado de foco, e eu utilizei lá coordenadas para ele, para ser E e Fzinho, enquanto que aquela reta lá a gente colocou para ser Y igual a um certo D. Esse D é uma constante, né? Então, tem nada a ver com esse D aqui. Esse D é de distância entre pontos, aqui é distância entre ponto e reta, para controle. A gente viu lá que a equação geral dessa parábola, ela satisfaz isso daqui. É 1 sobre 2 vezes f menos d vezes o x menos 1x do vértice ao quadrado. Na verdade, esse x do vértice no primeiro momento, ele é esse e ali, né? Esse e aqui, mais um f mais d sobre 2. Então, essa é a equação geral de qualquer que seja a parábola desse ponto de vista. Foi o que nós provamos lá. Aí depois a gente viu que ela tem um vértice, e esse vértice, se a gente chamar ele com coordenadas x do vértice e y do vértice, a gente acabou vendo que esse x do vértice, ele é exatamente esse E, ele coincide com esse E, enquanto que o y do vértice, esse y do vértice aqui, a gente provou lá que ele é o f mais d sobre 2. Esse aqui coincide já pela definição, enquanto que esse aqui a gente prova lá, utilizando sempre essa coisa aqui, para fazer qualquer que seja a propriedade que você queira sobre esse subconjunto do R2, você tem que usar essa propriedade, porque é ela que determina esse subconjunto. Beleza? O que mais que eu posso dizer daqui? Eu relembro que esse f menos d, ele é sempre diferente de zero, e se você for olhar lá na conta anterior, se ele for positivo, se o f menos d, se esse f menos d for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Enquanto que o caso dele ser negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Você pode voltar lá na aula e conferir isso daqui. Tá bom? E isso está de acordo com o que a gente já vem fazendo para a função de segundo grau. Agora, a função de segundo grau, ela é do tipo f de x, que é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c, né, com a sempre diferente de zero, e a gente pode chamar isso daqui de um certo y, né, sempre, onde esse y, obviamente, é o y que depende de x, e eu sei que essa coisa aqui é equivalente a essa equação aqui, ó. Nós também provamos isso, é um a vezes um x menos um x do vértice ao quadrado, mais um y do vértice, onde esse x do vértice aqui é menos esse b aqui, sobre 2 vezes o a, enquanto que o y do vértice é o f do x do vértice, ou seja, você coloca menos b sobre 2a aqui, e você vai encontrar menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele discriminante lá que você já conhece, que é b ao quadrado menos 4ac por definição.
Tá? Então, é isso. Essa equação é sempre equivalente a essa. Tá bom? Então, vou botar aqui o nosso y aqui, sim. Aí daí, beleza. Aí eu queria ver, aí a gente ainda não sabia exatamente qual era o gráfico dessa coisa, mas a gente já tinha uma boa ideia do que poderia ser. Aí quando a gente fez essa conta, viu que dava uma coisa muito parecida com aquele lá, tá certo? Inclusive o x do vértice dessa parábola coincidia com o e, então já estava no formato aqui, ó, para dar certo, e o y do vértice coincidia com essa coisa, então o a deve ser aqui essa coisa aqui, né? 1 sobre 2 vezes f menos d. Tá bom? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Suponha que você tem agora a função de segundo grau, tá certo? E você quer saber qual é o gráfico dela. Você já sabe que ela é uma parábola. Mas você tem que dizer qual é o foco dela e qual é a reta. Porque o que determina ela é um foco, é um ponto fixo e uma reta fixa. Aí para isso, aí agora você tem isso aqui. Então o que você faz? Você resolve essa equação. O A deve coincidir com isso. O x do vértice, ele deve ser... O x do vértice, naquele formato lá, ele vai me dar o E. Ele que vai me dar o E do foco. Tá certo? E o y do vértice, esse y do vértice aí, ele tem que me dar essa coisa aqui, f mais d sobre 2. Tá certo? Isso aqui eu tenho, quanto vale isso? Vale essa coisa aqui, ó. Isso aqui é um número. Tá certo? E esse aqui eu tenho, por quê? Porque eu estou falando para vocês o seguinte, eu estou partindo do princípio agora daqui. E eu quero saber como é que é a parábola desse ponto de vista. Eu pego esse número A, eu faço ele para ser igual a isso, porque eu estou me baseando nessa equação. O x do vértice para ser isso. E o y do vértice, que é esse número aqui, para ser isso. Resolvo essa coisa, com esses dados todos, me produzem um E. O E já vem direto aqui, ó. Né? Você já tem lá, ele produz E e F. F e D, né? E, F e D. Então, essa coisa implica numa determinação do E, do F e do D. Então, com isso, eu vou ter exatamente quem é o meu foco e quem é a minha reta diretriz, né? Conhecido como reta diretriz, e eu vou saber quem é a parábola. Inclusive, coincide com o seguinte fato. Essa coisa aqui é o sinal do A. Ó. Ele determina o sinal do A. Se o A for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se for negativo, é para baixo. Mas a gente já sabia que ela tinha um formato desse tipo aqui. Ó. Como é que era? Por exemplo, se o A fosse positivo, a imagem estava toda acima do Y do vértice. E se o A for negativo, a imagem estava toda abaixo do Y do vértice. Então, isso já vai dizer se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Sei lá, uma coisa desse tipo. Beleza? Então, acabei nem fazendo desenho aqui porque eu me lembrei que é automático. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Agora, o que a gente tem que fazer, uma vez compilado isso na nossa mente, revisar direitinho, entender exatamente o que está acontecendo e fazer os exercícios. E é o que eu pretendo fazer a partir de agora, beleza? Acho que era isso. Valeu, um abraço. Vamos para a próxima aula.